Fala, meus amigos e amigas, vamos lá, pessoal, resolver questões, tá, de princípios da administração pública, princípios administrativos, tá? Olho na tela. Vamos lá. Questão 1. Diz lá a questão. Tendo em vista que a função pública é a atividade exercida no cumprimento de alcançar o interesse público, ou seja, interesses pertinentes à coletividade e à sociedade, pense que o Estado tem o poder-dever de perseguir na justa medida o que é necessário para o interesse público. Assim, o direito administrativo possui dois princípios basilares, denominados pedras de toque. Pessoal, quais são eles, tá? Meus queridos, antes de começar aqui essa explicação, né, do tema de hoje, olha só. Já vou colocar aqui logo no quadro, tá? Para vocês, ó. Nós temos, tá, dois grandes princípios na administração pública. Que o primeiro é a supremacia do interesse público, tá, sobre o privado. Supremacia do interesse público. Interesse público sobre o privado, tá certo? Isto é, entre o interesse público e o privado vigora o interesse público, exemplo, né? Um imóvel particular pode ser desapropriado, ok? Para construir um hospital, interesse público. E o outro, ó, é a indisponibilidade desse mesmo interesse público, tá? Ou seja, os agentes públicos, as pessoas que trabalham na administração, elas não executam o interesse próprio, tá? Executam o interesse público. Então, eles são o quê? Esse interesse público é o quê? Indisponível. Então, esses aqui são os dois, tá, grandes princípios da administração pública, que Lee Lopes chamou pedras de toque, né? Aliás, Celso Antônio chamou pedras de toque. Pois bem, pessoal, os princípios da administração, todos eles, tá? Tanto os expressos quanto os implícitos decorrem deles dois, tá? Decorrem do princípio da supremacia, do interesse público e da indisponibilidade, tanto os expressos quanto os implícitos. Obviamente, tá, que os mais importantes princípios expressos, né? Mais importantes princípios expressos é o famoso limpo, tá? Não são só esses. Esses são os mais importantes, que estão lá no artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência foi o último colocado na Constituição. Mas também tem o contraditório e ampla defesa, certo? Tem princípio do devido processo legal, que também é aplicável, tá? Ao âmbito administrativo. Tem princípio, né, da razoável duração do processo, ok? Então são princípios expressos, mas que não estão no 37, mas são expressos na Constituição. E os implícitos, né, é o bizu do mais corra, né? Os mais importantes princípios implícitos da administração. Princípio da motivação, certo? Isto é, a exigência de motivação escrita dos atos, autotutela, isto é, a própria administração que pode revogar, anular a tela própria. Princípio da segurança jurídica, né? As relações administrativas não podem ofender direitos adquiridos. Continuidade dos serviços públicos, tá? E razoabilidade ou proporcionalidade. Então, esses princípios aqui, certo? Eles decorrem todos eles da supremacia e da indisponibilidade. Assim, vamos lá. Quais são as duas pedras de toque, certo, do direito administrativo, gente? Os princípios. E tem a supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, pessoal, já pode marcar o item A, né? Supremacia, ok, e indisponibilidade do interesse público. Item B, infimidade do interesse público, pelo amor de Deus. Item C, supremacia e disponibilidade? Não, é indisponibilidade. D, infimidade não, é supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse privado, pessoal, do interesse público, né? Logo, D, C e B errados, gabarito, item A. Questão 2. Assinale a alternativa que corresponda, né, aos cinco princípios constitucionais expressos a que está sujeita a administração do Brasil. Pessoal, muito fácil, né? A, legalidade, beleza. Impessoalidade, beleza. Honestidade, não está expresso.
B, legalidade, impessoalidade, probidade. Pessoal, probidade é um princípio que decorre da moralidade, né? E alguns falam que é um princípio implícito, ok? Então não é. C, legitimidade, não. D, legalidade. Imparcialidade é um princípio implícito que alguns chamam, ok? E não tem imparcialidade na administração. É, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inclusive aqui comentando, né? A eficiência foi o último princípio colocado na Constituição através da emenda constitucional 19, certo? De 98. Belezinha, senhoras e senhoras? Beleza. Então é gabarito. Questão 3. O princípio da administração que não constava, olha só, acabamos de dizer, que não constava originalmente na redação da Constituição é o da legalidade, já constava, impessoalidade já constava, moralidade já constava, também publicidade. A eficiência, senhoras e senhoras, foi que foi acrescentado pela emenda constitucional 19 de 98, né? E, inclusive, senhoras e senhoras, tá? Com a eficiência, com esse princípio, ó, exigiu, tá? Passou a exigir da administração pública e criou-se, na verdade, né, a administração gerencial, tá? A administração gerencial faz o quê? Ela gerencia, ó, os fins almejados, ok? Se os fins são cumpridos, é o que importa para a administração. Não importa os meios, desde que lícitos. Essa abstração gerencial, tá? Ela substituiu, certo? A noção de administração burocrática, tá? Na prática ainda é burocrática, ok? Na prática ainda é burocrática, mas na teoria, pelo menos em teoria, né? Ela substituiu essa administração, certo? Deixa eu botar aqui de essa cor, administração burocrática. Então, a emenda constitucional, o princípio da eficiência, ela prevê o quê? Prevê, né, que se deve fazer tudo com menos gastos, ok? Que deve ter, né, cuidado, né, com os gastos públicos, tá bom? Você tem que fazer tudo, mas fazer gastando menos. Não eficiência não é comprar o mais barato, é comprar o que faça a mesma coisa do mais caro. Tá? Então, a eficiência, por exemplo, com base na eficiência, ó, você vai ter institutos como o do estágio probatório, isto é, se o servidor não for eficiente, tá? Dentro do estágio ele vai ser exonerado. Tem também a avaliação especial de desempenho, né, que deveria ser feita anualmente, mas ainda não tem lei complementar, ela está no artigo 41. Se o servidor for avaliado anualmente, né, e não cumprir o que cumpriu no estágio, pode ser exonerado. Ainda não tem lei, mas isso tudo, ó, tem base no princípio da eficiência, ok? Item E, gabarito foi o último colocado na Constituição em 98 através da emenda 19. Questão 4. Referente aos princípios que regem o direito administrativo, destacam-se os elencados no artigo 37, pessoal. Já é o LIMP, chamados de princípios explícitos ou basiladores da administração, os quais devem ser seguidos pela administração direta e indireta. Assinale a alternativa que corresponde aos princípios explícitos da administração. Muito fácil. Legalidade é explícito ou expresso? Sim. Moralidade, sim. Razoabilidade, ele é o quê? Implícito ou também chamado, certo? Reconhecido, tá? Princípios implícitos ou também chamado reconhecido. B, eficiência é expresso, probidade, né? Como já disse, é um dos princípios tá, implícitos que alguns dizem que decorre da moralidade. Assiduidade não é princípio, publicidade é princípio. B, errado. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, famoso LIMP, ok? Muito fácil, já pode marcar essa questão C. Gabarito C, né? E o do D, interesse público é um princípio implícito, gente, tá? Implícito. Impessoalidade é expresso, moralidade expresso, assiduidade nem princípio é. E o E, supremacia é um princípio implícito, certo? Supremacia é um princípio implícito, ok? Por isso que o E está errado. Legalidade era explícito, eficiência explícito, eficácia nem princípio é. Então, de fato, o item C, gabarito na questão 4, né? Bora para 5. Dentre os postulados informativos do direito administrativo está o princípio da boa-fé, a respeito do qual é correto afirmar que, pessoal, olha só, alguns até falam tá, que o princípio da boa-fé é um subprincípio, certo, da moralidade.
ok? Mas beleza, vamos lá. Prevalece sobre o princípio da moralidade? Não, gente. A verdade, tá? A boa-fé é que o administrador, quando for tratar, né, na função pública, ele tem que agir, certo? Imbuído de não praticar o mal, com boa fé, né? Com boa intenção, entendeu? Essa é a boa intenção demonstrada, né? E a boa fé tem também a ver com a moralidade, entendeu? Então não pode, certo, prevalecer sobre ela, tá? Não, prevalece sobre a moralidade, não, certo? A boa-fé, na verdade, ela cumpre a moralidade. B. Esse princípio possui presunção iuris et de jure, pessoal. Presunção iuris et de jure é presunção absoluta. Na verdade, ó, a presunção de legitimidade dos atos, ela é o quê? Ela é relativa. Por quê, gente? Porque admite prova em contrário. Então, a fé pública que o servidor tem, tá? Como o servidor, no sinal de trânsito, né? Ele apita lá, certo? Para a pessoa passar, ali você presume que é um servidor. Mas, posteriormente, pode constatar que não é um servidor, né? Que é alguém que fraudou, né? Que está se passando por servidor. Então, admite prova em contrário. Isso é fé pública. Presunção o quê? Relativa. E não absoluta. Ó. Item B errado. Item C. Visa albergar o servidor público em todas as suas ações, mesmo quando atentatórias à legalidade. Aí não, gente. Se atentar à legalidade, certo? A boa-fé não pode subsistir. Vamos ver se é o D, né? Só pode ser o D. Possui presunção iuris tanto, ou seja, relativa, pois admite ó, a prova em contrário. Item D pode marcar. Então, olha só, se é emitido tá, em seu desfavor um ato administrativo, uma multa, você vai ter que provar que a multa é falsa, que é ilegal. Mas até então, ela presume-se legítima, ok? Item D, gabarito. 6. Dentre os princípios que regem as atividades da administração pública, o princípio da A. Moralidade sobrepõe-se aos demais, gente? Não, pessoal. Nenhum princípio se sobrepõe a outro, ok? Não tem hierarquia, certo? Não tem hierarquia entre princípios. Não tem hierarquia sobre certo princípios, ok? Não existe essa hierarquia. A errado. B. A eficiência não encontra expresso amparo constitucional, o pessoal encontra, né? Ela está no artigo 37. Ocorre que a eficiência foi acrescentada no 37 pela emenda constitucional 19, mas encontra. Impessoalidade informa todos os órgãos e pessoas que compõem a estrutura administrativa, impedindo a prévia identificação dos agentes públicos, pessoal, nada a ver. Isso aqui não é impessoalidade. Impessoalidade, né, ela visa o quê? Visa, certo? Evitar perseguições, ok? Perseguições e evitar favorecimentos, tá? E também, pessoal, é pela impessoalidade que os atos feitos pelo servidor são imputados ao Estado, impessoal. D. Publicidade foi alçado à categoria de único princípio absoluto, pessoal, não tem, né, nenhum princípio absoluto certo na Constituição, tá bom? Não tem princípio absoluto. Inclusive, a publicidade admite ó, exceções. Exemplo, tá? Nos atos que põem em risco a segurança nacional, né? Que põem em risco a sociedade. Exemplo, lá, conforme está no artigo 5º, inciso 33, né? Que são sigilosos, ok? Exceção à publicidade. Só pode ser o E. A legalidade apresenta diferentes acepções. Dentre elas, a circunscrição de matérias reservadas à expressa disciplina por lei formal, pessoal. De fato, né? Algumas situações tem que ter a lei em sentido estrito, né? Uma lei ordinária, por exemplo, tá certo? Exemplo, criação, certo? De órgão público, né? Só pode ser por meio de lei. É claro, pessoal, que quando se fala em legalidade na administração, a legalidade, né, é em sentido amplo. É a lei, são os decretos legislativos, resoluções, ok? Mas algumas matérias também são, né, disciplinadas apenas por lei mesmo. No caso da ordinária, isso também é legalidade, que alguns chamam até, certo dia, ó, quando está alguma coisa, né, reservada somente à lei formal, de princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal, ok? Mas é legalidade e tem gabarito. Questão 7. Para toda e qualquer ação de um servidor público, corresponde uma explicação.
que ele dá fundamento de base e direito. Base e direito. Esse princípio é o da, pessoal, volta aqui acima, né, ó. Motivação, pessoal, é a explicação, tá? É a exposição escrita, né, das razões de fato e de direito, certo? Para que por que a administração praticou um ato. Exemplo, quando você leva uma multa de trânsito, certo? A multa, né, você levou porque tu deu um motivo à administração. O motivo é o elemento do ato. Mas quando a administração encaminha para a tua casa a multa, né, num papel, aquilo é o quê? É a motivação. A motivação é a explicitação dos fatos e fundamentos do ato. E a motivação é um princípio implícito da administração. Pegou o bizu? Beleza? Então, olha só. Na questão 7, ó, a explicitação, certo? Da base de direito, né, do fundamento é o quê? Princípio, ó, da motivação, ok? Motivação, ó, que é diferente de motivo, ok? O motivo é o que ocorre, é o que você faz, né? Que dá o motivo à administração para praticar um ato. E o motivo é um elemento do ato administrativo. Já quando a administração coloca escrito isso aí, isso vira uma motivação, beleza? B, gabarito. 8. São dois princípios constitucionais que regem a administração pública. Pessoal, muito fácil. Ó. Princípios constitucionais. Logo, princípios o quê? Expressos, né? Expressos na Constituição. Legalidade é razoabilidade. Razoabilidade é princípio, tá? É princípio implícito, ok? É princípio implícito e não expresso. É princípio implícito e não expresso. B, razoabilidade, já dissemos que é implícito, né? B, moralidade é expresso. Motivação é princípio, ó, implícito, certo? Da administração. D, motivação é implícito, só pode ser o E. Impessoalidade, moralidade, gabarito, IDE. Lembra aqui, né? Ó, princípios implícitos, o bizu do mais corra, né? Mais corra, você vai tomar, certo? Comer é muito doce, né? Mas corra para perder peso, ok? Mas corra para perder peso. Nona, analise a seguir o princípio aplicável à administração que está corretamente relacionado à definição apresentada. Questão boa. Item A. O princípio da legalidade pode ser definido como o dever de um administrador público agir com ética, probidade e boa-fé. Pessoal, falou em ética, probidade e boa-fé, fala de moralidade, ok? E não legalidade. Já era. B. O princípio da eficiência pode ser definido como a adequação entre meios e fins que deve ser considerada no controle dos atos, pessoal. Adequação entre meios e fins, tá? Ou seja, o meio utilizado, né, é legal para o fim alcançado ou desejado. Isso aqui, pessoal, é princípio da razoabilidade, ok? Razoabilidade. Professor, como assim? Exemplo, um servidor, certo? Que faltou ao serviço e não justificou. Ele merece demissão? Não, pessoal. Então, se a sanção de demissão for aplicada a quem faltou ao serviço, ok? Ele vai ser o quê? Vai ser desproporcional e não vai ser razoável. Ou seja, o fim utilizado vai ser maior, certo? Ou vai ser muito maior do que o meio utilizado, tá certo? Isso fere a razoabilidade ou proporcionalidade. A questão falou eficiência, ó, nada a ver. C. O princípio da proteção à confiança pode ser definido como a disponibilidade de interesse público, pessoal. Proteção à confiança decorre, sabe de quê? Ó? Do princípio da segurança jurídica. E aí, pessoal, a proteção à confiança, tá? É a face subjetiva da segurança jurídica. Segurança jurídica, que é um princípio implícito da administração. Ou seja, o administrado tem confiança, tá? De que a administração ela age de uma forma. E se a administração muda muito rápido e muda direto, tá? A sua forma de trabalhar, isso causa o quê? Causa uma insegurança jurídica. E aí não protege a confiança, certo? Que o administrado tem na administração. Então, proteção à confiança, certo? É isso, ok? É que os administrados, tá, confiam de que existe uma linha, né, de ação da administração e ela não pode mudar direto, porque isso fere a segurança jurídica, ok? Nada a ver aí com a indisponibilidade do interesse público. D. O princípio da transparência pode ser definido como a faculdade de dar publicidade aos atos da administração, gente, conforme critérios de conveniência, pessoal. A publicidade é a regra na administração. A regra, certo?
é que se dê publicidade aos atos administrativos, aos atos da administração. O sigilo é exceção, ok? O sigilo é exceção, tá bom? Errado. Só pode ser o E. O princípio da motivação pode ser definido como a obrigação de administração pública explicitar as razões de fato e direitos, certo, que determinaram a prática do ato administrativo ou automatização. Perfeito, né? Já definimos, né, mais acima que seria motivação é gabarito. 10 e última de hoje. Como se sabe, a atividade administrativa só é lícita se for autorizada por lei. Muito fácil, né? Trata-se, pois, da aplicação do seguinte princípio, pessoal. Só pode ser o quê? Princípio da legalidade e tem a gabarito. Tem mais? Tem não. Ok? Então, olha só, mais um bloco, ok? Terminado de questões de direito administrativo. Tamo junto, rumo à NPE.